Espírito Santo respira a agricultura e nada é mais justo que a criação de políticas públicas que ajudem o produtor rural. O município de Linhares iniciou em 2019 a construção de barragens. Elas fazem parte do Programa Municipal de Conservação de Água e Solo e tiveram um projeto desenvolvido conforme estabelece o processo técnico da legislação ambiental, além de aprovação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF. O IDAF é o órgão responsável pela regularização ambiental das barragens, né? Existem normas e procedimentos, né, que tu precisa seguir para poder ter uma barragem ambientalmente adequada, né, legal, né? E aí ele precisa de... É importante ressaltar que ele precisa de um engenheiro responsável, né? Tem que ter um profissional habilitado, responsável pela barragem, né? E independente de quando a barragem foi construída, do tamanho dela, ele tem que saber que ele precisa regularizar, né? Ele vai procurar um profissional habilitado para fazer a adequação ambiental dela, né? E a maioria das barragens também elas são dispensadas de licenciamento, né? Barragens de até 5 hectares de lâmina d'água e de volume de até 50 mil metros cúbicos de água armazenada, elas são dispensadas de licenciamento. No entanto, isso não significa que ele não precisa de fazer nada. Ele tem os procedimentos a serem seguidos, né? Ele vai precisar do profissional do mesmo jeito, né? O profissional vai fazer um laudo para ele, vai avaliar a barragem, né, para saber se ela está adequada ou não e vai fazer um projeto para as adequações dessa barragem, né? E aí, dependendo do que o profissional colocar no laudo, né, ele vai ter que fazer algumas adequações, né? Porque os dispositivos da barragem eles têm que estar corretos, né? Eles têm que ter as dimensões corretas, né? A barragem tem que ser segura. E o proprietário vai ter que seguir essas orientações do responsável técnico, né? Inicialmente, seriam construídas 8 barragens. Porém, no último dia 14 de fevereiro, o prefeito de Linhares anunciou a ordem de serviço que autoriza a construção de mais 6 reservatórios. Ao todo, 14 serão construídos e devem beneficiar mais de 60 produtores. Esse programa de conservação de água e solo do município, que entre as ações abrange a construção de caixas secas e também de barragens, nós já construímos até esse momento 8 barragens foram finalizadas e essas 8 barragens têm a capacidade de armazenar cerca de 140 milhões de litros d'água. E já temos a ordem de serviço dada pelo prefeito na semana passada para construir mais 6 barragens nesse primeiro semestre de 2020. As barragens têm grande capacidade de armazenamento de água, além de fazerem a manutenção dos lençóis freáticos. A abundância, assim, não é sinal de que precisa haver desperdício. O secretário aproveitou para conscientizar os produtores. Nós tivemos aí em 2014, 15 e 16 principalmente, anos com a deficiência de chuva muito grande, né? E isso causou uma seca severa e dificuldade dos produtores tocarem as suas lavouras. O grande objetivo dessas barragens é justamente armazenar essa água da chuva para que em períodos que a gente tiver pouca quantidade de chuva, essa água reservada possa ser utilizada na nossa agricultura. E aí é preciso que, além de ter a reserva, que o produtor use com consciência esse recurso natural, que ele possa irrigar a sua lavoura, né, seguindo as recomendações técnicas, verificar realmente como que está a umidade do solo, como estão as condições, né, se atentar também para a questão de chuva, se há uma previsão, ele fazer a irrigação nos períodos aí, mais adequados, seguir toda a orientação, já tem equipamentos que, né, eles podem medir e falar para o produtor qual a quantidade de água que ele tem que irrigar, em qual período. Então, tudo isso já tem uma cartilha muito bem feita por técnicos do setor e o produtor precisa seguir para que ele não possa utilizar nem água em menos quantidade, que vai faltar para nutrir a planta, mas também não exagerar na dose. Desperdiçar água vai fazer mal para a planta e ainda vai desperdiçar um recurso natural muito importante. Então o produtor precisa realmente seguir essas recomendações para que ele possa ter essa água de maneira suficiente para irrigar a sua plantação. Diversas regiões já foram beneficiadas com as barragens. É o caso de Baixo Quartel, Desengano, Farias e São Rafael. Este produtor, o Zezé Soprani, mora no Farias e disse estar muito feliz. A gente tinha uma dificuldade tremenda porque não tinha reservatório de água. A água chovia e ia embora. Não tinha como segurar ela para a gente estar molhando aí a roça durante a semana, durante o mês. E agora, graças a Deus, com essa construção da barragem, a gente tem um reservatório aí que dá para a gente ficar ali, não sei, talvez uns 6 meses, um ano sem
Mas a gente tem que ter muita consciência da água, porque pode acabar. Não é porque a gente tem uma barragem hoje, agora, desse tamanho, que a gente vai esbanjar a água. Porque quem não tinha água desse montante aí, agora é uma alegria pra gente.